Vascaíno e Vascaína, esse vídeo que vai começar agora é muito sério. Falar um pouco de 777, a análise do jogo de ontem, coisas que precisam ser ditas. Cara, vai no like aqui embaixo e participe da campanha Você no Caldeirão. Você que quer conhecer São Januário, de qualquer lugar do Brasil, com tudo pago, você não gasta um centavo, você vem pra cá com tudo pago pelo nosso canal. É o sorteio que a gente faz para você e do outro lado ter a oportunidade de conhecer São Januário. Então siga o @Você no Caldeirão, seu Valtair lá de Rondônia veio no Vasco e Grêmio com tudo pago pelo nosso canal e o próximo ou a próxima pode ser você. Agora eu vou passar para o vídeo com a introdução e não esquece do like não, hoje eu tô desanimado, hein? Por nada não, o Vasco ontem me desanimou. Fala Vascaíno, fala Vascaína, domingão de ressaca após derrota em clássico e obviamente a questão do prognóstico que eu venho fazendo aqui nos nossos canais a respeito do futuro do Vasco no campeonato, analisando esse início e o que o Vasco vem entregando dentro de campo, que vai sim ligando um sinal de alerta para o restante da temporada. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre 777, algumas verdades e preocupações que precisam vir à tona e precisam ser ditas. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo aqui, tomei a decisão de que era hora de a gente tocar em alguns pontos e vislumbrar algumas coisas lá na frente. Então, para isso, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, deixe o seu comentário. É muito importante que você comente o nosso vídeo e divulgue esse vídeo para mais vascaínos, porque o papo aqui é muito reto, muito sério e tá na hora da gente falar algumas coisas que já passaram do ponto. Essa é a verdade. Lembrando, esse vídeo aqui é um oferecimento da Estrela Bet, que é a parceira oficial do nosso canal. Quer ganhar R$500 a qualquer momento no seu primeiro depósito? Cara, a Estrela Bet dá essa moral com muita tranquilidade. Primeiro link fixado aqui nos comentários. A Estrela Bet chega com tudo, trazendo informação para você e, obviamente, te dando essa molezinha, as melhores odds do mercado. Bom, quem chega agora é a Trip Tour, que faz toda a logística da campanha Você no Caldeirão. Você que quer vir para São Januário com tudo pago, eu já falei lá no começo do vídeo. Cara, a Trip Tour faz esse trabalho junto com a gente aqui, com o sorteio do Você no Caldeirão. Você não gasta nada para vir conhecer São Januário, nem hospedagem, nem nada no sorteio aqui do nosso canal. Fala da Trip Tour aí, Lineker. Mas antes da gente começar esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então, a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, @viagecomrenata da Trip e garanta o seu pacote. Amigos, a título de registro e de muito orgulho também, São Januário completa hoje 97 anos e a gente, obviamente, registra aqui o aniversário do nosso estádio, da nossa casa, fruto de muito orgulho do torcedor vascaíno, o estádio de São Januário completando 97 anos. Esperamos que em breve São Januário seja reformado e que possamos ter um estádio ainda mais moderno e que gere mais renda para o Vasco da Gama. Essa semana vamos buscar aí algumas informações a respeito da reforma, beleza?
O Vasco vem fazendo alguma série de postagens, contando a história, falando sobre o nosso estádio, que em breve vai estar aí fazendo 100 anos. Vai ser muito legal chegar a São Januário reformado com 100 anos, já pensou? Vai ser lindo demais. Bom, eu quero falar um pouquinho do jogo de ontem e eu vou começar a falar um pouco sobre 777 Partners. Quero que você entenda que esse vídeo tem uma segunda parte com a análise de ontem, a análise da coletiva. O que eu vou falar agora, eu vou tentar aqui não demorar muito no que eu vou falar, é sobre tomada de decisão. O Ramon Dias ontem fala sobre a 777, teve uma conversa no Rio e pediu para que se utilizasse melhor os jogadores das categorias de base também, que tivessem oportunidade e tal. Primeiro ponto, vender jogador é parte da sobrevivência financeira de um clube. Então, é normal e natural que o Vasco precise valorizar jogadores para ter a sustentabilidade de vender jogadores, e isso acontece com o Flamengo, com o Palmeiras, com vários times que hoje têm dinheiro aí no mercado, trabalham dessa forma. O que não é normal é a 777 pedir para o Ramon Dias utilizar os jogadores da base depois de olharmos para o banco de reserva de ontem, e vamos colocar aqui, ó, Adson, 20 e poucos milhões de reais investidos, é reserva. JP, jogador de base, Robert Rojas, mais um jogador com investimento financeiro feito pelo Vasco. Vitor Luiz, uma contratação que não demandou investimento financeiro em direito federativo. Puma Rodrigues, um jogador que o Vasco gastou cerca de 15 milhões de reais no ano passado, no banco de reservas. João Vitor, o jogador, aliás, a contratação mais cara da história do Vasco da Gama, um jogador que pode chegar aí a 43 milhões na compra quando o Vasco for pagar o Benfica. No banco, Cleiton, mais de 10 milhões de reais investidos nesse jogador. Zé Gabriel, foi na troca do Bruno Gomes lá atrás, a gente não vai colocar aqui nesse balaio. Eric Marcos, jogador de base que não vinha jogando, nem sendo relacionado, e ontem já entrou como uma solução. Além do Ryan, que é um jogador, uma promessa do Vasco, e o Hugo Moura, que chegou agora, a gente vai relevar a questão do Hugo Moura. Olhando o time titular do Vasco, Léo Jardim, remanescente do ano passado, Piton, remanescente do ano passado, Paulo Henrique, do ano passado, Léo, do ano passado, Maicon, do ano passado. Olha só. Meio campo, Matheus Carvalho, do ano passado, Galdames e Sforza, contratações que o Vasco fez agora. David e Rossi. O David, o Vasco gastou uma grana, vai gastar, ainda vai pagar. O Rossi, remanescente do ano passado, e o Pablo Verrete. Bom, eu acho que está claro que a 777 reconheceu que o trabalho que ela vem fazendo na captação de novos jogadores é um lixo, principalmente esse ano. Contratou-se ali o grande Alexandre Matos, que não resolveu o problema, que não conseguiu se adaptar ao processo da empresa, e a gente está agora no limbo de novo. Porque você olha para o elenco do Vasco e eu te pergunto de coração, você consegue olhar para alguém ali, tirando o Dimitri Payet e Verrete e o Gary Medel, que a gente gosta muito, e você consegue chegar e falar assim, esse cara aqui é diferenciado, esse cara aqui vai impedir o Vasco de cair para a Série B? Bom, eu não consigo não. Eu vou dizer para você que o Raio é capaz de cair sim no mesmo lugar 2 ou 3 vezes. E o pessoal que fica aí nesse papo precoce de que o Vasco tá jogando bem, que tá tendo azar, que tá tendo isso, tá tendo aquilo, lembre-se do ano passado. O Vasco jogou contra Santos e Bahia em São Januário e perdeu porque foi prejudicado pela arbitragem, não demos sorte, problema esse, problema aquele, e no final das contas o campeonato vai avançando, o Vasco vai perdendo pontos, os adversários vão pontuando e chega no final do ano, fica todo mundo com a calculadora na mão, com cara de tacho, com cara de trouxa, insatisfeito, brigando para não cair. Rapaziada, é hora de acordar, a cobrança tem que ser feita desde agora. E essa empresa prometeu muita coisa e está entregando nada para o torcedor. Tá todo mundo de saco cheio da mesma ladainha, da mesma conversa. O senhor Josh Wander vem ao Brasil e se quer dar uma entrevista coletiva, dá uma entrevista escolhida ao GE, entrevista essa por escrito, sequer teve um encontro pessoal para tratar sobre o assunto. Então, numa boa, é uma grande vergonha de desapontar qualquer torcedor do Vasco viver ao lado dessa empresa, que pouco entrega, irrita muito o torcedor, decepciona e vai deixando algo muito estranho no ar. Essa semana, todo mundo está sabendo. Pedrinho pediu garantias do aporte, que vai ser de cerca de 300 milhões, contando aí com a inflação, e eles disseram que não podem dar essa garantia. A partir do momento que não podem dar uma garantia de aporte financeiro ao Vasco,
ao Pedrinho, ao clube associativo, eles abrem aí a porta para que teorias sejam criadas. E numa boa, eu fico muito preocupado e quero que você do outro lado me entenda com muita, mas muita atenção. Eu quero que o Vasco pontue agora. Eu estou muito preocupado com esse começo de campeonato, porque teoricamente é a parte mais tranquila de pontuar. Você pega times disputando Libertadores, times disputando outras competições e abrindo espaço ali, colocando o Campeonato Brasileiro teoricamente em segundo plano. Então, por isso, a gente vê a possibilidade de pontuar. E, obviamente, muito importante falar, segundo semestre tem a questão do aporte. Caso o aporte não venha, o Pedrinho vai entrar na justiça para tomar a 777, né? Tomar o que restou de ações do futebol. E aí eu pergunto para você, você acha que existe paz no teu travesseiro, no meu travesseiro, se você parar para pensar que o Vasco vai precisar contratar na segunda janela, que pode já estar tendo esse problema com a 777 e o clube associativo? Será que dá para pensar que internamente o clima não vai ficar ruim caso algum salário comece a atrasar por conta do atraso ou do não pagamento do aporte? Amigo, junte tudo isso nesse cenário que, claro, estamos conjecturando, não temos provas de que isso vai acontecer. Mas caso aconteça, seria bom o Vasco pontuar muito bem agora para poder escapar lá no segundo turno. Porque olha só, um Vasco com salário atrasado que pode vir a acontecer caso não paguem aporte, um Vasco com uma briga judicial para tomar o contrato da empresa, para rasgar o contrato, além disso, brigando para não cair mal no Campeonato Brasileiro e precisando de peça e não contratando. Olha, a hora de pontuar é agora. Você está entendendo o porquê da minha preocupação? Você está entendendo onde mora esse tamanho desse perigo, que é algo tão grave que pode vir a acontecer no Vasco? Ah, mas Edu, você está sendo negativo, isso pode nunca acontecer. Tomara, cara. Todo dia meu Pai Nosso, minha Ave Maria, antes de dormir, a minha oração entra, essa parte para que isso não aconteça. Só que é algo que está se desenhando, quando não dão ao Pedrinho ali a questão das garantias de aporte, quando vão tendo problemas lá fora em relação à compra do Everton, à venda de outros clubes. Cara, tá ficando complicado, tá deixando todo mundo preocupado. Eles não se comunicam, não dão uma entrevista coletiva para falar com o torcedor, para se dirigir ao torcedor, falar o que está acontecendo. Então a gente fica sempre esperando pelo pior. Olha, muito preocupado, eu estou muito preocupado. E quando eu olho para a tabela, o Vasco vem de uma derrota contra um Bragantino, em que eu falei lá no resumo da ópera, no Insta, lá do Mário Coelho Vasco, do Vascanelas, eu venho falando. O Vasco era, pelo menos, palpável um ponto em Bragança. O Vasco perde e perde mal. Começa o jogo muito mal. Jogo de ontem contra o Fluminense. O Vasco não consegue criar ofensivamente sem Dimitri Payet. Ramon Dias mostra estar perdido, até porque uma hora você pega um jogador, não bota, não leva para o jogo. Na outra você leva e bota o cara como titular. O cara mostra, são amostras, né? São mostras de estar perdido dentro de um trabalho, o que preocupa, porque eu amo o Ramon Dias. E depois disso, depois de pegar o Fluminense, perder o Fluminense, um jogo perigoso. O Vasco pega o Criciúma dentro de São Januário, em um jogo onde o Criciúma é o azarão, é o time que vai ali para tentar arrumar um ponto em São Januário, e o Vasco entra pressionado pelo torcedor, pressionado pela tabela, podendo entrar na zona de rebaixamento caso não vença esse jogo, inclusive, e o Vasco, obviamente, pode ter uma partida difícil, uma partida complicada contra um Criciúma todo atrás, lembrando, contra um time que cria muito mal quando tem a bola. Olha, fica complicado. E passando o Criciúma, você sabe o que vai acontecer, né? Vasco e Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então vamos para... O Vasco perde do Bragantino, perde do Fluminense. Vamos colocar aí alguma hipótese que o Vasco não consiga vencer o Criciúma em São Januário e perca lá para a equipe do Furacão jogando em Curitiba. São 4 jogos sem vencer. Amigo vascaíno, isso coloca o Vasco na zona de rebaixamento, isso traz sensação de crise e piora completamente o aspecto do elenco, o ambiente, e lembremos, será esse elenco até o final do primeiro turno. Faltam 15 jogos com esse elenco, sem que ninguém possa sair e ninguém possa ser contratado. Aí você, do outro lado, me fala o que vem do teu coração. Faço esse vídeo com muita preocupação, torcendo para que tudo o que eu tenha dito aqui eu esteja errado, que tudo dê certo, que o Vasco goleie o Criciúma em São Januário no próximo final de semana, arrebente o Atlético Paranaense fora e que tenhamos um ótimo campeonato, que o aporte venha, que tudo dê certo. Eu torço em prol do Vasco. Mas olha,
Os fatos precisam ser comentados. E atualmente o prognóstico é bem preocupante quando se trata de Vasco da Gama. Amigo, me despeço por aqui, deixo um abraço para você e do outro lado, que você tenha um domingo abençoado ao lado da sua família e que a gente possa se encontrar em breve nas lives aqui no canal, nas coberturas. Vocês sabem, estamos sempre ao lado do Vasco, dentro e fora de casa, trazendo informação de verdade, sem nos achar melhor do que ninguém, para você que gosta de acompanhar o Vasco, ama esse clube e que sim, tem muito respeito pelo nosso trabalho. Tamo junto, aquele abraço e valeu! Mário Coelho, amigo vascaíno dos canais Os Vascaínos, Mário Coelho Vasco. Cara, eu vou te fazer uma pergunta e você coloca nos comentários aí para ver se eu tô maluco, tá? Diga se eu tiver maluco. Será que tá certo o que tá acontecendo no Vasco hoje? Bom, Ramon Dias vai para uma coletiva e fala que a 777 pede para que ele utilize mais os jovens da base, deixando claro e liberando para a criação aí de várias teorias de que a 777 só quer vender jogador. Por outro lado, eu falo com você, que acha que é pessimismo ou que pensa ser jogar contra o Vasco, a gente analisar que o Gigante da Colina tinha hoje mais de 60 milhões de reais no banco de reservas. Fora que o Vasco que você analisa dentro de campo tinha Léo e Maicon na zaga, jogadores que são remanescentes do ano passado. Piton e Paulo Henrique, remanescentes do ano passado. Olhemos o meio de campo. Matheus Cocão, remanescente do ano passado, ao lado de Galdames e Sforza, que chegaram no Vasco. O Sforza por uma oportunidade de mercado, um jogador de destaque, um jovem, o Galdames, que veio, teoricamente, com os problemas de Paulinho e Jair para substituir. No ataque, Verratti e Rossi, do ano passado. E o David, que está longe de ser uma unanimidade dentro da torcida vascaína. Será que é loucura? Será que eu tô maluco? Ou algo tá muito errado e esse planejamento foi feito de forma porca? É isso mesmo, forma porca, mal feito, feito com irresponsabilidade de pessoas que não estão sabendo o que estão fazendo. Por sinal, Ramon Dias, o qual eu amo muito, eu o respeito muito, mas merece críticas, porque em 4 jogos seguidos, Eric Marcos não é utilizado. No 5º jogo, Eric volta ao banco, entra como solução e tem que resolver. Olha, parece que existe alguma desconexão dentro do Vasco entre Ramon, a comissão, os jogadores e principalmente a empresa que prometeu a você e a mim muita coisa e até agora não entregou nada. Josh Wander é um novo Vasco, pagando salário em dia, investindo em melhorias no CT, cuidando de São Januário. Palmas por você fazer a sua obrigação, porque a maior delas é o resultado dentro de campo. E este não está acontecendo. É irritante ter que voltar aqui e tocar nesses assuntos. Outro assunto irritante, arbitragem. Toda vez a mesma coisa. Vasco prejudicado, Vasco com problemas, pênalti não dado, muitas faltas não dadas, invertidas inclusive. Mas, cara, vamos colocar no pingo da caneta, ali no bico da caneta, como diria a minha mãe. Amigo vascaíno, todo ano é a mesma coisa então. O Vasco é roubado pela arbitragem, o Vasco perde pontos bobos dentro de casa e fora também, porque deveria pelo menos ter voltado com 1 ponto no jogo contra a equipe do Bragantino. E chega no final do ano, estamos lá com a nossa calculadora, fazendo conta, implorando por um milagre que venha dos céus para que o Vasco não caia para a Série B. Não sei você aí do outro lado, eu tô bem cansado de viver essa realidade. Eu tô querendo que o Vasco faça algo diferente. Esse algo diferente pode ser contratar melhor, ter mais representatividade dentro da CBF, de modo a fazer os árbitros terem medo de errar contra o Vasco, coisas que eles não têm, né? Eles não têm o menor medo de errar contra a equipe do Vasco e também, principalmente, melhorar a comunicação com o torcedor e passar ao torcedor a realidade do que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama, SAF e associativo. Ponto. Pontuo dessa forma e numa boa, tô de saco cheio, tô preocupado, tô cansado, tô estressado e numa boa, tá complicado pensar no futuro desse ano do Vasco da Gama. Mário,
Me despeço por aqui, amigo do Vascanelas, me despeço por aqui, deixo um abraço a cada um de vocês e a gente se encontra nas lives aqui do canal e, obviamente, no Você no Caldeirão, para você que quer conhecer o Rio de Janeiro, quer vir a São Januário com tudo pago, você tem essa oportunidade com Você no Caldeirão, um sorteio do nosso canal, para você ter todas...